Olá, de volta aqui com o seu São Luís Agora News. Continuamos com o nosso convidado, Gesael Marques, ali o nosso parceiro de todos os dias, o Aloysio Júnior. E agora a pergunta é para o Gesael. Gesael, nós temos temas muito polêmicos aí sendo discutidos diariamente nas redes sociais, na grande mídia, sobretudo decisões do presidente Jair Bolsonaro e do seu governo, esse embate com a oposição, que é salutar. Mas nós queremos levantar aqui alguns pontos, porque nós queremos ter uma ideia aqui da sua observação, da sua capacidade de observação com relação a alguns pontos. Vamos tratar aqui sobre essa questão dos armamentos, da liberação de armas para alguns setores, inclusive para jornalistas que trabalham com jornalismo policial, investigativo. Bem, eu já tentei, inclusive, por 2 vezes tirar na verdade, autorização para posse de armas. Não consegui, porque eu acho que a lei que existe hoje no Brasil se chama Estatuto do Desarmamento. A intenção justamente a intenção é desarmar as pessoas. Então, há uma ilusão de dizer assim que não, basta cumprir todos os requisitos que você consegue. É mentira. Então, nesse aspecto, eu tenho críticas a fazer ao Estatuto do Desarmamento. Até porque, muita gente não sabe, mas eu gosto de arma, eu tenho armas de pressão, eu pratico tiro esportivo, mas eu sou muito equilibrado em relação a isso, Aloysio, porque eu não concordo que se tenha que colocar arma e nem facilitar o posse ou principalmente o porte, que é importante separar as coisas. A posse da arma de fogo, ela é para você ter em um local fixo, na sua residência ou no seu trabalho. O porte é para você andar com ela na rua, em público, enfim, na cintura. E acho que deve ser mais restrito ainda o porte em relação à posse. Mas concordo que algumas categorias precisam ter esse acesso, sim. Há jornalistas que trabalham em determinados segmentos que eles correm sim risco de vida e eles precisam ter a oportunidade de, pelo menos, em correndo o risco de sofrer um ataque, alguma coisa dessa natureza, eles terem a possibilidade de se defender. Então, mas, repito, vejo com muito equilíbrio esse fato, não concordo muito com essas iniciativas no intuito de facilitar porte especialmente, mas também posse de arma para todo mundo, porque nós não temos ainda essa capacidade. Olha, a gente não sabe dirigir direito, a gente mata muita gente no trânsito com um carro, imagina um monte de arma na mão de todo mundo. Então, sou favorável, com equilíbrio até certo ponto, à posse e ao porte para algumas categorias, sim, mas arma não resolve, a arma na mão do cidadão comum não resolve problema de segurança pública. Segurança pública é responsabilidade do Estado. Gesael, eu fiz até uma publicação nas redes sociais hoje, inclusive, falando sobre o meu temor com relação a casos como o que aconteceu, aqueles protestos generalizados que ocorreram no Brasil por causa daquela questão dos centavos, das passagens de ônibus. Enfim. 30 centavos, se eu não 30 centavos. 20 centavos. 20, entre 20 e 30 centavos, causou uma situação quase fora de controle no Brasil. E em muitos lugares houveram confusões, brigas físicas mesmo. E eu fico imaginando um cenário das pessoas armadas, seria uma tragédia. Não daria certo. Eu volto a dizer, você imagina uma briga de trânsito, o cara que bateu no carro do outro. Sinceramente, eu tenho restrição severa em relação a essa questão da liberação de armas, apesar de que você viu, que eu concordo sim que tem que flexibilizar de algum modo, porque apesar de eu achar a legislação boa, mas existem pontos que poderiam ser melhorados no sentido de facilitar para aquele cidadão que de fato tem a necessidade real e que tem a responsabilidade no uso dessa arma e que tenha treinamento para isso. A gente vê muitos policiais que são treinados para isso e eles morrem com a arma na mão por causa do bandido. Aí o cidadão comum, sem treinamento, sem vivência naquilo, é que vai dar jeito com uma arma na mão? Complicado. Eu acho equivocado esse pensamento. Falar agora sobre reforma da Previdência, nós temos aí uma Previdência deficitária, né? Só nos primeiros meses do ano foram cerca de 750 bilhões em déficit na Previdência. Nós temos hoje no orçamento 12% que são gastos com Previdência. Daqui a 50 anos, essa porcentagem vai para 50%. Como é que você vê a atual reforma? Você concorda? E se não concorda, qual seria o ideal? Eu acho que a reforma da Previdência é necessária.
do jeito que está aí? Não. Muitas críticas, especialmente porque, a pretexto de se criar um equilíbrio nas contas da Previdência, está se propondo sacrifício para os mais pobres. Nesse sentido, eu acho que a reforma da Previdência, do modo que está, erra. Há pontos positivos, sim, como por exemplo, criar teto igual para todo mundo. Não é possível que haja marajá nesse país, gente se aposentando porque é político, porque é juiz, com 35, 40, 50. Nós temos exemplo aqui no Maranhão, de ex-presidente, ex-senador, o José Sané, cerca de 70 mil reais, mais de 75 mil reais, que acumula várias aposentadorias. E aí, querem sacrificar quem? O velhinho que recebe a aposentadoria mínima de um salário mínimo, que passaria a receber R$400, a não ser que esperasse mais um certo tempo para se aposentar, e não se leva em consideração, Luiz Ismael, a questão de diferenças que existem nesse país de dimensões continentais. Você não pode comparar a vida de um trabalhador aos 60 anos de idade no sul do país com a vida de um trabalhador aos 60 anos de idade no Nordeste. É preciso se tratar os iguais de forma igual e é preciso se tratar os desiguais de forma desigual, porque só assim você tem equilíbrio. Então, nesse aspecto, é necessária a reforma da Previdência? Mas ela está equivocada em alguns pontos, e principalmente quando se fala em déficit, num buraco que existe, a gente tem que lembrar também de cobrar grandes empresas, grandes bancos, que devem ir muito à Previdência e ajudariam a diminuir esse déficit. Tá certo, então. Parada para intervalo? Topa ficar até... Vamos nessa, né? Seguir o programa? Tá bom, então. Daqui a pouco ele vai pagar o almoço aqui pra gente. Já já a gente volta.